mercado brasileiro quais são os grandes ajustes que são necessários serem feitos nas nossas organizações em função de todas as tecnologias que vêm acontecendo e fazendo com que o empresário tenha uma mudança de comportamento para ser. Terminou nesse momento a palestra de pós-NRF, tão esperada na cidade e no YouTube. O auditório lotado, com cerca de 1.000 pessoas, centenas de outras no YouTube, para mostrar para o mercado brasileiro quais são os grandes ajustes que são necessários serem feitos nas nossas organizações em função de todas as tecnologias que vêm acontecendo e fazendo com que o empresário tenha uma mudança de comportamento para acertar mais. A NRF é o maior evento de gestão em varejo do mundo, não é à toa. E eu me esforço bastante para trazer um conteúdo extremamente robusto, didático, simples de entender, de tal forma que seja fácil de nós fazermos os ajustes. Vamos que vamos, tem muita coisa para modificar e melhorar o nosso país. Olá, Vladimir Carvalho! Que show essa abertura dessa Ficou legal, NRF. hein? Poxa, Gostei, ficou legal, cara, muito bom. eu vi você falando do seu pai, a emoção de ter seu pai ali do seu lado, vendo ali na primeira fileira do auditório lá. E eu queria que você falasse para as pessoas como que foi essa emoção aí que você sentiu. Eu fiz uma postagem até sobre isso, porque nem todo mundo tem essa sorte, né? Eu tô com 62 anos, tenho um pai com 90, ali sentado na primeira fila ali, aplaudindo, escutando, prestando atenção. Sem dúvida, um presente, cara, acho espetacular, cara, acho que isso tem uma união da família espetacular. Minha mãe comentou depois que ele chegou em casa todo feliz, contando o que ele viu, como é que foi, contando os detalhes. Ficou lá o tempo inteiro, foi um evento que para a idade dele foi até um pouquinho longo, mas para ele estava feliz, assistiu tudo, foi embora no finalzinho junto com todo mundo, cara. Perfeito. Vladimir, aqui em cima tem um QR Code. Esse QR Code aqui está levando para a tua palestra, que foi feita lá no YouTube. Nós Legal. temos um link aqui que leva direto para essa palestra. Já vi que tem mais de 5.000 e poucas visualizações da tua palestra esse ano no YouTube. É um 5.300, sucesso. já passou de 5.300 agora. É a mais assistida do Brasil. É um sucesso e esse ano a palestra foi incrível. Para quem teve o prazer de participar ao vivo lá, foi assim um espetáculo. Mais de 1.000 pessoas dentro de um ambiente e foi aqui em Teresópolis. O povo aderiu mesmo, vieram pessoas de fora que eu sei, mas assim foi sensacional a gente ter esse evento aqui e cada vez mais crescendo. Eu lembro que eu fui nos outros anos lá no auditório da Alterdata, ficou lotado, mas esse ano foi surpreendente. Como é que você se sentiu aí com aquele todo? Ano para ano vem aumentando o público, né? Porque todos os anos esse conteúdo tem sido o mais assistido do país. Eu já estou me acostumando com essa marca e o objetivo, falei com o meu time agora, há pouco tempo, falei, o objetivo não é mais ser o primeiro, que isso provavelmente a gente vai ser. Nós temos que bater o nosso próprio recorde. Nós estamos lutando contra nós mesmos aqui, fazer crescer mais do que o ano passado. E isso vem acontecendo que nos outros anos nós fazíamos no auditório da Alterdata que cabem 170 pessoas. Esse ano não cabia. Como quando nós vimos o volume de pessoas ali, falei, não vai dar. Vamos ter que levar para outro lugar. E felizmente conseguimos aqui em Teresópolis um espaço que coube lá 1.000 inscritos. Na hora tinha uns 950 aproximadamente, e faltaram uns 100, mais ou menos, e mais centenas que estavam no YouTube. E depois as pessoas vão assistindo no YouTube, né? Então a coisa vai se expandindo. E foi muito legal que nós fizemos junto uma feira. Isso foi a primeira vez que nós fizemos, porque muitos das empresas da cidade estavam querendo participar. Então nós organizamos uma feira com stand, então tinha um pouquinho de tudo lá,
gerando oportunidades para as empresas locais estarem faturando, mostrando seus negócios. Eu achei que ficou sensacional. Nosso time de marketing fez uma produção lindíssima, então as imagens estavam muito bonitas. Nós estamos trabalhando com 3 câmeras profissionais, 2 fixas e uma móvel ali, e com a qualidade de som muito boa, então ficou realmente uma alta produção. Excelente. Bom, para minha surpresa, eu estava pesquisando aqui e a gente faz essa live, Vladimir, desde 2022. A gente Caramba. começou lá atrás falando... Peraí, só um minutinho. 2022. Cadê, Márcio? 2022, quando a gente falou sobre o metaverso. Lá atrás, o tema era Accelerate, que era aceleração. A gente estava acabando de sair da pandemia e a gente estava retomando, teve o novo normal, que eles falavam na época, e a gente estava retomando, e aí veio o primeiro caso assim, que eu vi que exaltou o metaverso, que parecia ser uma tendência e que não foi nem tão grande assim, deu um boom, mas depois deu uma murchada. Em 2023, a gente viu lá sobre eficiência e execução, menos hype, mais resultado. Para que fique bem claro aqui, em 2022 foi quando lançaram o ChatGPT, e aí popularizou a inteligência artificial. E aí, nesse ano aqui, já começava a se falar um pouco sobre essa parte de inteligência artificial, mas em 2024 ela veio com força, falando sobre a IA generativa e tudo isso. Depois, nós chegamos em 2025 com também IA se consolidando. Primeiro foi um hype, aquela coisa de começo, agora depois se consolidando. E agora, em 2026, a gente tem aqui os agentes de inteligência artificial como um dos assuntos mais populares e o que a gente vai ver aqui agora. A IA mais madura, mais profunda, saindo do hype e virando gestão, disciplina de transformação unificada total e comércio. E a gente vai falar sobre isso aqui para que vocês possam entender um pouco mais o que é a NRF. Aqui, se a gente pegar os principais highlights dos outros anos, a gente vê IA generativa, metaverso, a gente vê algumas NFC, né? Várias coisas. E a gente vai começar por aí, Vladimir. Esse é o highlight da tua empresa que você trouxe agora, da NRF 2026. Aí agora, daqui para frente, meu amigo, é contigo. 2026 realmente foi o ano dos agentes de IA. Se nós olharmos aí o mapa de palavras que mais foi comentado lá, foi exatamente isso. Praticamente todas, não sei todas, mas uma grande massa das apresentações tinha o IA em algum contexto. E nesse ano o contexto era contexto prático. Era como levar para o dia a dia, o que as empresas estão fazendo, o que elas implantaram já que deu certo e outras não deram certo, então, cases já reais, porque nos outros anos ainda era previsões, aí eu acho que vai, quem sabe, lançou, vamos ver o que vai dar. Agora não. Agora ela já aterrissou, ela já está rodando nas organizações, e isso é muito importante que nós entendamos aqui no Brasil, para nós entendermos claramente quais passos que nós temos que dar. E todos os anos eu faço isso que você está mostrando aí agora. Eu faço alguns itens, às vezes 5, às vezes 6, depende da época, tópicos principais, os highlights, aquelas coisas que nós estamos jogando foco nelas, que fazem toda a diferença. Então, o número 1 não podia ser diferente, o domínio dos agentes de IA. O número 2, como esses agentes estão influenciando muitas transformações, ele impactou no número 2, ou seja, cultura, liderança e modelos de gestão. Os modelos de gestão estão se ajustando, porque as pessoas estão parando de fazer o que faziam e estão fazendo de outra forma, e a gente não consegue realizar essa transformação sem liderança, então os líderes têm que se reinventar, e para os líderes se reinventarem tem que ter uma cultura forte. Esse aqui é o centro. E, em função disso, um elemento que foi bem comentado foi que no passado, Márcio, o marketing era tratado como uma estrutura fora, era como se fosse um setor à parte. As empresas tinham sua infraestrutura, pensavam seus negócios,
e tinham na empresa alguns departamentos, e um deles era o marketing. Então, o CEO da empresa, ele dizia para o marketing se virar e fazer as coisas dele. O marketing não fazia parte do core central de decisões da organização. Isso, na NRF, ficou bem claro que não funciona mais, porque nós estamos vivendo uma era da atenção. Essa palavra foi muito importante, dizendo que a moeda mais forte que nós temos no mercado hoje é a atenção. Nós temos que ter um jeito de chamar a atenção dos clientes para ele virem para a loja, para comprar produtos, para a gente oferecer o que a gente faz. E se o marketing não tiver no core central da estrutura das empresas, ela fica invisível frente aos clientes. Isso ninguém quer. Então, na verdade, o marketing muda de posicionamento, ele sai de um departamento paralelo e entra para a estrutura central da organização. Isso é bem importante, esse movimento. O item 4 é a logística reversa, que nos últimos anos vieram se falando sobre isso, e agora com movimentações reais e concretas, porque a logística reversa é tudo que tem a ver com devoluções. Quando alguém compra um produto, ou numa loja, ou no e-commerce, e vai lá trocar, devolver e coisas do gênero. Essa devolução era vista como um grande problema no passado. As empresas reclamavam prejuízos, isso está sendo ruim para a organização. Agora, o jogo mudou. Eles estão vendo como oportunidade de negócio. Então, na medida que as devoluções acontecem, esses produtos estão sendo usados de outra forma. Ou é um produto que vai voltar para a prateleira, ou ele vai voltar para uma reciclagem, ou ele vai voltar para doações, ou ele vai voltar para a venda de produto usado, que é uma estrutura que está crescendo muito no Brasil, e eles estão montando estruturas com inteligência artificial para analisar o melhor caminho para essas peças. Então, isso muda o jogo. O que era um problema, hoje passa a ser uma coisa muito boa. E, por último, o consumidor. Porque nós estamos vendo que as gerações mais jovens, elas estão avançando e estão com perfis completamente diferentes. Nós falávamos até pouco tempo atrás dos nativos digitais, aqueles jovens que nasceram com o celular na mão. Eu já comecei a ver agora lá os IA, os nativos de IA. São aqueles que já nasceram com inteligência artificial, as crianças pequenininhas que já estão convivendo com isso, já estão se adaptando na escola, já estão fazendo trabalho da escola dessa forma, e as empresas estão apontadas para esses mais jovens para entender como é que eles se comportam, o que é que eles querem, quais são os desejos, como é que atinge o objetivo, porque de vendas, né? Porque eles até aceitam ir nas lojas. Essa geração, ela viveu a pandemia muito trancado. Então eles querem ir nas lojas. Só que eles acham as lojas um tédio. Eles querem uma loja que seja mais experimental, emocional, e não ponto de venda. Então se falou em várias palestras que o negócio de comprar e vender acabou. Não existe mais esse foco no varejo, que antigamente era um negócio de comprar e vender. Ele comprava de um fornecedor, vendia para o cliente final. Hoje não. O varejo é um local de experiência, é um local de emoção. No ano passado se falou bastante sobre isso, esse ano enfatizou violentamente, porque não é mais uma visão do empresário, mas uma necessidade do comprador, do cliente, da pessoa que está experimentando o produto. Então, esses elementos permearam 185 palestras. Esse ano tiveram 185 palestras com 560 palestrantes. Então, é uma tarefa que não é nada fácil, resumir isso tudo num conteúdo. Às vezes, na hora que eu estou preparando essa palestra, rapaz, eu fico olhando e falei, caramba, vou ter que falar 6 horas. Não é possível. E aí você começa a condensar aqui. Condensar tudo isso é complicado. Muito difícil, muito difícil. E esse ano a palestra deu 1h40 e foi muito pouco. Foi 1h40, mas parece que passou em 20 minutos, porque são tantos assuntos que você está ali, quer entender, quer ver o que está acontecendo no mundo, quer saber o que vem por aí. Vladimir, preciso fazer um agradecimento aqui. Graças a essas palestras todas que a gente vem fazendo ao longo desses anos, eu venho acompanhando tudo o que acontece na NRF em primeira mão.
que para mim é como se eu tivesse ido lá, conversando contigo aqui. Então, é como se eu tivesse um mentor me ensinando o que aconteceu lá para poder eu seguir o meu negócio. E você ainda é um ouvinte dos vídeos que eu gravo lá dentro, porque Sim. enquanto eu estou lá, antes de fazer a palestra, eu já estou todo dia gravando uns 3 ou 4 vídeos e você está ouvindo, eu vejo você curtir lá. Lá é o meu back office, eu estou me preparando para fazer essa palestra aqui, porque aí eu chego aqui, eu sei o que tu falou, eu sei o que aconteceu, eu sei o que rolou, depois eu vou na palestra do pós-NRF, tenho, graças a Deus, o privilégio de morar em Teresópolis e estar lá, só que a vantagem, o que eu criei por conta dessas tuas palestras, de tudo isso? Primeiro, eu criei a metodologia dashboard do marketing para entender sobre marketing, vendas e retenção. Adequei essa metodologia à inteligência artificial para que eu pudesse criar os agentes com inteligência artificial que tivessem o meu conhecimento dentro deles e que esses agentes pudessem montar o SOIA, Sistema Operacional com Inteligência Artificial. Então, eu devo a construção do SOIA a você, por você trazer esses conteúdos para mim, para que eu pudesse entender o que vai vir pela frente e lá na frente eu poder entregar isso para as pessoas, para que elas possam usar o SOIA aí e elas possam nos ajudar, né, a entender melhor como que a gente pode melhorar cada vez mais a nossa entrega para elas. Então, Maravilha, Márcio. Olha, é emocionante escutar isso, porque a motivação principal de eu gerar esse conteúdo é para escutar coisas como essa. Olha, a maioria das pessoas que eu conheço que estão indo para a NRF, eles vão lá para simplesmente ouvir o evento. Eu vou com a missão de trazer um conteúdo robusto. Então, eu não estou indo lá só para ouvir. Eu tô gravando. Rapaz, esse ano eu estava com um bloquinho de papel na antiga, com a canetinha anotando coisas. Eu estava com o meu Plound gravando as palestras e eu estava no celular, botando o celular também para gravar, porque se desse problema um com o outro, para depois eu fazer meus resumos. Quando chega à noite no hotel, já começo no primeiro dia, eu já estou à noite, chego 11 horas da noite no hotel, vou para o computador, colocar meus resumos, que a minha cabeça está fresquinha ainda, para me lembrar de coisas que foram importantes, justamente para criar essa farol assim na frente das pessoas que você está comentando. Então, quando você escuta algumas coisas que eu venho falando e você toma um rumo, muda de percurso, ajusta os instrumentos, rapaz, isso me deixa muito feliz. E esse ano, particularmente, você tem que ficar mais feliz ainda, porque o que eu falei ali de agentes de IA, elas estão diretamente ligadas ao que você vem se dedicando tanto. Então, você está apontado na direção certa, no caminho certo, e não tenho dúvidas que na hora que você encaixar isso em algumas empresas, você vai explodir de sucesso. Tá mudo, tá mudo. Tá mudo, Márcio, tá mudo. Agora quem se emocionou fui eu. Mas é isso, essa tendência que você vem ditando, mostrando que essa evolução do que vem acontecendo, mostrando quais são as coisas que vão acontecer, quando você escutar é diferente de ouvir, quando a gente ouve é uma coisa, quando a gente escuta é outra, essa escutativa me fez olhar para esse ponto. Espera aí, eu preciso pegar a minha metodologia e transformar ela para a inteligência artificial, mas como que eu faço isso? Foi aí que eu tive a ideia de fazer um cérebro. Eu tenho um cérebro, que é um agente que ele detecta as dores das pessoas, depois eu tenho os lóbulos, que são as áreas maiores, depois eu tenho os neurônios, que são os agentes que resolvem as dores das empresas. E foi isso que eu fiz para modelar a minha metodologia para que ela funcionasse dentro desse novo mercado, desse novo modelo que a gente está aí hoje. Então, seguindo a nossa parada aqui, fala um pouquinho sobre essa evolução aí que está lá no nosso, no nosso, posso dizer nosso, que eu moro em Teresópolis, ele faz parte da cidade, no Muta. Aqui foi só uma passagem rápida que eu trouxe para todo mundo entender que a inteligência artificial não começou agora em 2022, ela começou lá atrás, em 1936, e veio evoluindo diversas frentes diferentes, com diversas passagens, até chegar ao ponto de hoje, né? Então, quando o computador venceu pela primeira vez um campeão mundial de xadrez, foi um marco extremamente importante que está nesse painel, porque ali nós começamos a perceber o poder dos algoritmos, o quanto que eles podiam resolver coisas. E quando ele resolve coisas, é que é a essência.
Se ele resolve para a gente, vai liberar nosso tempo para nós fazermos outra coisa. E essas outras coisas que nós vamos fazer, os humanos, são muito mais sensíveis do que matemática e tarefa. Tudo que é tarefa em matemática, análise dura, a máquina faz com muito poder. Tudo que é mais perceptível e sensorial, ela não é tão boa quanto a gente. Então, nós vamos criar duas tarefas importantes. Por isso que é fundamental as lideranças se reposicionarem, entendeu? Aqui, ó, os agentes de IA estão figurando aí, ó. Eles estão aparecendo, porque lá atrás, a IA generativa, em 22, ela nasceu, e agora a bola da vez são os agentes. Porque, para que todo mundo saiba, a generativa é aquilo que você conversa. Estou perguntando e ela está respondendo coisas. Quando você fala de agentes, são disparo de ações. E essas ações podem ser as coisas mais diversas. Eu posso programar um agente para responder e-mail para mim. Eu posso programar um agente para fazer agendamentos para mim, analisar o estoque da loja, verificar a carga do caminhão. Eu posso começar a interferir. Eu quero que esse agente leia uma planilha Excel, interprete, tire dados e anote num CRM. Eu quero que leia do CRM, interprete, faz um apontamento lá no ERP. Então, você começa a fazer conexões. Posso ler uma coisa, analise e manda um WhatsApp para o cliente, manda um e-mail. Ou seja, você vai criando interferências para que esses agentes possam executar coisas. Então, essa é a bola da vez do momento. Isso aí a gente está vendo que ela vem numa evolução, só que antes essa evolução era mais lenta. E hoje essa evolução ela é acelerada. A inteligência artificial, se você olhar de perto, você não dá conta de acompanhar a quantidade de coisas que são lançadas durante o dia a dia. Não é nem mais mês a mês, é dia a dia. Eu tenho uma palestra de inteligência artificial que toda vez que eu vou fazer, ela está desatualizada. Ela está ultrapassada, toda vez. A metade dela é muito conceitual, então ela é estável, porque é explicar quais são os conceitos de machine learning e coisas do tipo, mas quando você começa a falar de ferramentas, ela está sempre ultrapassada, porque saem coisas novas praticamente, cara, todo dia, né? Trouxe para você aqui uma colinha, que nem precisa, mas para você explicar aí os tipos de inteligência artificial. Isso aqui foi só um referencial para que as pessoas no auditório pudessem lá tirar algumas fotos, para entender o que é a diferença de um para o outro, né? Quando você está no topo da pirâmide ali, nós já fazíamos isso há muito tempo. A Alterdata, por exemplo, ela tem análises preditivas há uns 10 anos, mas naquele modelo ali eram algoritmos analisando, interpretando e gerando informações para os líderes. Ela não mudava, não agia, ela simplesmente interpretava e quem tomava a decisão depois era o líder, era o ser humano. Quando veio a generativa, nós começamos a fazer com que os líderes lá da Alterdata, por exemplo, conseguissem aumentar a eficácia e a produtividade deles, que passaram a usar uma ferramenta de apoio para entender coisas, corrigir textos, localizar, fazer pesquisa, e uma série de elementos desse tipo que ajudou bastante. E agora a bola da vez é a interferência em que a máquina toma decisões. Então, por exemplo, nós estamos implantando alguns elementos lá na empresa que a máquina conversa com o cliente sobre a ótica generativa, logo em seguida ela aciona um agente que faz coisas. Esse fazer coisas é alimentar o CRM, por exemplo, o e-mail de um cliente mudou. Então, o cliente telefona para a empresa e fala assim, eu queria que atualizasse meu e-mail na empresa. Assim que era no passado. Na Alterdata, nós temos 61 mil clientes. Toda hora isso acontece. Então, era uma pessoa escutando, interpretando e alimentando um sistema. Isso não existe hoje mais. Hoje a pessoa conversa com a máquina, ela vai, anota no CRM, troca o e-mail, troca o telefone, ela começa a interagir. O cliente liga e fala assim, ó, eu acabei de pagar o boleto que estava atrasado e o sistema está travado ainda. O que ela faz? Ela pega, interpreta, vai no sistema, olha no financeiro, tal, libera o acesso do cliente, ele começa a operar sem interferência humana. Então, quando você cria acesso de tomada de decisões,
são os agentes trabalhando. E aí tem tudo a ver com o que você está fazendo. Com certeza. E, assim, a grande vantagem que a gente vê nesses modelos é que a cada dia que passa, a própria inteligência artificial fica mais esperta, entende mais, tem mais dados para analisar e olha esse fluxo de pessoas que utilizam, como que ela começa a ter mais conhecimento sobre várias coisas. E daqui para frente, eu acho que a tendência é isso aumentar cada vez mais. Trouxe esse quadrinho aí para você falar um pouquinho sobre ele. Esse quadro aqui mostra um pouco da velocidade, né? Porque às vezes nós ficamos achando que as empresas do Brasil estão ultrapassadas, que não estão fazendo o que é para fazer, e na verdade não é bem assim. Quando eu vejo estatísticas como essa, mostrando lá que 14% apenas dos varejistas, deixa eu botar meu óculos aqui para ver melhor. 14% dos varejistas são considerados líderes de IA, só 14%. Ou seja, a maioria ainda não lidera. Então a gente vê o terceiro quadrinho ali, 38% das empresas afirmam que tem estrutura. Eles falam isso nas pesquisas. Porém, só metade deles, lá, quase praticamente 55%, já implantaram algo. Ou seja, o mundo inteiro, eu estou falando dos Estados Unidos, estou falando de Europa, eles estão no processo de aprendizado. Alguns países mais rápidos, outros mais lentos. No Brasil, 74% das compras das pessoas, elas têm muita relação com a IA generativa. Nós estamos usando mais a IA generativa que a Alemanha, para você ter uma ideia. Então, isso é importante para a gente. Mas você vê ali que 55% das empresas lá que usaram agentes, elas já tiveram resultados. Poucas estão usando e quem já teve resultado expressivo. Ou seja, é uma estrutura que o mundo inteiro está aprendendo, o mundo inteiro está em modificações. O que nós não podemos é ficar parados. O que me incomoda, às vezes, no Brasil, não é ver alguma empresa que ainda não está usando tudo. O que me incomoda é ver alguém que não está usando nada. É alguém que não lê, alguém que não vai a um congresso, não escuta uma palestra, ele não está entendendo, de fato, que ele tem que começar a dar alguns passos. Esses passos podem ser treinamento de pessoas, pode ser envolvimento com certas rotinas novas, pode ser contratar uma empresa de consultoria para ajudar, contratar uma ferramenta como o Soia para ajudar em alguns processos, mesmo que não seja a estrutura inteira da empresa dele, mas ele começar a pilotar ferramentas de IA. Isso que eu acho fundamental nesse momento. Porque aí, a tendência é essa. A tendência é existirem super apps. Isso aqui, por exemplo, é o diagrama do WeChat chinês. Ele é o concorrente do WhatsApp. Nosso WhatsApp que a gente usa aqui no Brasil, lá na China não funciona. É proibido. Então eles usam lá o WeChat deles, que já tem um mundo de oportunidades dentro da ferramenta. Então é possível, imagina o WhatsApp, eu estar conversando com o Márcio no meu WhatsApp, e eu escrever assim, eu quero que transfira R$ 100 da minha conta para a conta do Márcio. O WhatsApp faria essa transação, os agentes entram no circuito, conecta com o banco, tal, transfere, passa a senha, não sei o quê, tira o dinheiro de um lado e passa para o outro. Eu precisava disso assim, assim, assim. E ela interferir em agentes externos. Então, a tendência que a gente está vendo é todos os comunicadores, seja o WeChat, o WhatsApp, SMS, coisa do gênero, eles se conectarem ao mundo externo através de agentes. Então, seria possível, ou vai ser possível no futuro, eu sei lá, estou saindo da Alterdata de carro, parei no sinal, eu abro meu celular, carro parado, e eu escrevo no WhatsApp assim, ligue a sauna da minha casa, que eu já estou indo para casa. E o agente entra no circuito, vai lá, por IP, acessa aquele equipamento via IoT, acessa, liga a sauna. Quando eu chego, já está ligadinha, quentinha, já posso usar. Coisas desse tipo vão ser possíveis a médio prazo. Vladimir, eu não vou resistir. Eu vou te pedir licença aqui. Como a gente já falou bastante do Soia, eu não vou botar o vídeo completo, mas a gente pode comentar nesse vídeo e eu vou mostrar para as pessoas pelo menos a explicação do que eu estou montando, do que eu estou criando, e você pode me ajudar aí comentando, porque você tem um negócio que eu não tenho, que você faz muito melhor do que eu.
Eu complico, você descomplica. Então, você consegue falar coisas que são complicadas de forma simples. E isso me fascina, porque eu às vezes tento fazer isso, mas eu não tenho habilidade suficiente. Mas eu vou mostrar para as pessoas, para elas entenderem um pouquinho o que é o soia. Só para que elas entendam o que elas estão deixando de usar quando elas não usam os agentes de inteligência artificial. Aproveitar que a gente está nessa etapa da nossa jornada aqui, eu vou passar esse vídeo aqui e a gente comenta ele. Posso parar a hora que você quiser, é só me chamar que eu paro e a gente comenta ele. Deixa eu só ver aqui onde que é. Me perdi aqui nos vídeos, rapaz. Ah, tá aqui. Bem, Márcio canta aqui, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o SOIA, Sistema Operacional com Inteligência Artificial. Algumas pessoas me perguntam, Márcio, mas como é que eu ativo esses agentes? Como é que isso funciona? Como é que eu vou saber qual que eu uso? Como é que funciona isso? Como que funciona o Sistema Operacional com Inteligência Artificial? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que a gente está com um novo modelo do troféu. O que é isso, Márcio? Troféu. Se você reparar, isso aqui tem um desenho parecido com o troféu. Primeiro a gente tem aqui a jornada de compra do cliente, que seria atração, conversão, relacionamento, venda, análise e retenção. Isso aqui é como se fosse o antigo funil de vendas com retenção. Só que agora a gente está com isso aqui no topo do troféu. Por quê? Porque isso é uma forma com que a gente leva os agentes a trabalharem. Eles pensam em atrair, converter, relacionar, vender, depois analisar tudo, que seria análise de dados, e depois a retenção. Continuar vendendo para a base. Do lado de fora aqui do troféu, nós temos metas, crescimento, vendas, receita, tecnologia e dados. São as partes operacionais para que a gente consiga fazer isso funcionar. Depois nós temos o medir. Tudo que a gente fez dos agentes é voltado para o medir. O que é isso? Momento atual, expectativa, dor, impacto e resolução. Quando a gente entende essas dores aqui, quando a gente entende passando o lead pelo medir, eu estou qualificando o lead. E aí eu começo a entender quais são as dores. O cérebro, ele faz o quê? Ele usa o medir para diagnosticar as dores de cada um dos usuários que usam o cérebro. Então ele vai diagnosticar a tua dor, depois vai te indicar um lóbulo. O lóbulo são metas, crescimento, venda, receita, tecnologia, dados, pessoas, processos, ferramentas, distribuição, estratégia e retenção. Depois, nós criamos as trilhas. O que são as trilhas? Trilhas para pequenas e médias empresas, trilha para web designer, trilha lançamento e trilha para desenvolvimento pessoal. Essas trilhas já vêm prontinhas quando você adquire SOIA. Então, como que você faz para fazer isso funcionar? E aqui vão estar as trilhas. Então, ó, pessoas, processos, estratégias, ferramentas. Cada um dos lóbulos e dos neurônios de todas essas áreas estão aqui dentro. Então aqui, ó, tem o lóbulo de pessoas. Aí você vai conversar aqui para criar a tua persona. Depois você vai organizar a tua operação. Depois você vai estruturar o funil. Depois você vai planejar o go-to-market. Depois qualificar o lead. Depois segmentar o mercado. Depois entender o cliente. Depois analisar os números. E por aí vai. Primeiro que você não precisa entender de Python, você não precisa entender de programação, você não precisa entender de linguagem de máquina, você não precisa entender de nada disso. Você só precisa conversar com os agentes e falar com ele o que você está tendo de problema na tua empresa. E ele vai detectar a tua dor e vai te orientando para você resolver a dor imediatamente. Você não precisa ficar estudando, vendo videoaula, aprendendo, nada disso. O conhecimento já está dentro de cada um dos agentes. Admir, até aí, como você também está vendo isso hoje, pela primeira vez, qual é a sua visão, tendo a visão de lá da NRF, tendo a visão de tudo que você vê na tua empresa, dos agentes que vocês desenvolveram, e o que você está vendo aqui em primeira mão, junto com as pessoas que estão com a gente nessa live? Qual é a tua visão do que eu estou montando aí? Eu vi, Márcio, ao longo do tempo, você construindo esse ambiente, né? Eu vi os primeiros projetos lá atrás, quando ainda era uma ideia, e é como a coisa está se concretizando agora. E você está na crista da onda, cara, porque o que você está fazendo é o que está sendo lançado lá fora. Se nós pensarmos com o chapéu de um empresário, vamos imaginar que eu fosse dono de uma lojinha, dono de uma fábrica, a empresa que você precisa de pessoas para fazerem certas coisas.
Existem coisas que a IA não vai fazer, mas grande parte delas são processos de automação que o cliente, que o usuário final, o empresário, não enxergou ainda. Isso aí é onde tem a grande oportunidade. Vou dar um exemplo. Nós temos clientes que ele recebe uma ligação, ele é uma empresa que vende produtos, parte da venda, o vendedor está lá na rua vendendo, mas uma parte o cliente telefona. O cliente, quando liga e você faz a recepção ser feita por IA, e a máquina conversa com o cliente o que ele quer, consulta a tabela de preço, consulta o produto, diz para o cliente preço, negocia com o cliente, depois pega e alimenta um pedido dentro do CRM. Quando você fala isso para o empresário, ele não tem a consciência que aquilo é possível. Se ele não tem a consciência, ele não vai contratar nunca um serviço de IA. Por isso que esse tipo de conteúdo, tipo de palestra que nós estamos fazendo, ela vem abrindo a mente das pessoas para que comece a pensar o seu negócio sobre uma outra ótica. Então, o que você construiu é revolucionário, porque as pessoas podem fazer de uma outra maneira aquilo que ele sempre fez. Ah, eu sou uma empresa que eu compro e vendo. Beleza, mas com esses agentes, você pode fazer parte disso automático, você pode fazer parte disso analisando certas coisas. Por exemplo, existem agentes que eu vi na NRF, mas que estão olhando as precificações dos concorrentes. O agente está o tempo inteiro na internet olhando os sites dos concorrentes, você ensinou para ela quem são os seus concorrentes, qual o site, qual o local de canal de YouTube, você fez uma série de informações e ela está o dia inteiro olhando, escutando vídeos, olhando Instagram, está olhando as coisas dos concorrentes. Quando ela percebe que os concorrentes mudaram alguma política de preço, alguma coisa assim, ela toma uma decisão. Ela ou avisa o ser humano lá, o gerente comercial, ou ela vai direto lá nos preços dos meus produtos e altera os meus preços, porque ela já está olhando o que está acontecendo no mercado. Então, isso é o típico trabalho de um agente, que ele olha algo e analisa, interpreta e toma decisões. E é exatamente isso que você fez. E você conseguiu construir uma coisa muito bacana, porque você fez vários agentes. Então, não é um elemento, são vários, cada um com a sua especificidade para cada atividade. Então, pô, isso é espetacular, cara. Você, por exemplo, imagina, eu tenho cliente, Márcio, que tem análise manual. Ah, ele tem software nosso, mas ele faz uma análise manual do caixa dele. Então, o cara, ele estabelece na mente dele que ele tem que ter tantos R$ 1.000 em caixa para fazer capital de giro. Quando o caixa baixa desse valor, isso dispara um alerta na cabeça dele. Quando passa de um número para cima, desperta outro alerta. Para cima ele tem que aplicar no banco, para baixo ele tem que dar um jeito de botar dinheiro para dentro, descontar duplicata, por exemplo. Então, esse racional, você pode fazer um agente fazer. O agente está o tempo inteiro olhando o fluxo de caixa, o tempo todo olhando o fluxo. Quando notou que ele saiu dos níveis que foram estabelecidos, ele toma uma decisão. Ele toma uma decisão e age. Então, o que você está fazendo realmente é construir, é dar oportunidade para o empresário construir o seu negócio de uma forma completamente diferente, cara. E ontem eu fiz, Vladimir, esse ano nós vamos ter eleição, nós vamos ter Copa do Mundo, nós vamos ter várias coisas que vão, no meio do ano ali, vão atrapalhar tudo que acontece, que a gente sabe que modifica. Aí ontem eu estava pensando, falei, cara, a gente está num momento que a gente precisa criar um negócio para melhorar a visão do empresário quanto a isso. Aí eu construí aqui um agente, que ele é o agente sala de guerra. Ele vai ajudar essas pessoas com ensinamentos de Simon Sinek, com ensinamentos de a arte da guerra. Então, eu consigo colocar no agente os conhecimentos de livros para que eles possam ajudar os empresários a tomarem decisões melhores, os líderes a tomarem decisões melhores. Então, eu acho que quando as pessoas começarem a enxergar o poder que o agente tem, elas vão realmente começar a jogar outro jogo. E esse jogo vai ser muito interessante, porque eu acredito que vai mudar o mercado, que vai mudar a forma que a gente vê
tudo que a gente tem hoje, porque vai mudando e você vai ter que se adequar. Você consegue visualizar dessa forma? Eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida que quando você alimenta com informações de livros, por exemplo, dessas pessoas, você está criando um nivelamento. Então, se você colocou lá, por exemplo, vários livros de pessoas que falam de liderança, Simon Sinek, Rancharan e outros. Você bota vários livros de uma outra área de estratégia. Aí você bota Michael Porter, Peter Drucker e outros caras desse tipo. Então, você vai estabelecendo o grupo de pessoas que são top de linha em cada área e ela passa a consultar esse histórico. Então, o índice de assertividade é muito alta, né? Eu leio muito, eu leio uns 3 livros por mês, então eu estou lendo continuamente. A minha cabeça está recebendo um monte de informações, mas a maioria das pessoas não faz isso. Elas não fazem isso e elas não se alimentam com muitas informações diferentes. Ela está o tempo inteiro na tribo dela. Quando você tem uma ferramenta que ela dá a mente de outro, desses caras que escrevem muito e fazem muita pesquisa, o Jim Collins, por exemplo, fazendo pesquisa direto sobre empresas que duram, que não duram, qual o perfil do empresário que dá sucesso, que tem mais sucesso do que o outro. Isso é um negócio espetacular. Então, eu acho realmente que pode acelerar muito as organizações e aumentar a assertividade, né? Para as decisões serem mais corretas. Com certeza. Vamos voltar aqui para nossa palestra, a parte 2, que é a cultura, liderança e modelos de gestão. E aí eu trouxe esse carinha aqui para você falar um pouquinho sobre ele aí. Essa cultura que eu vim falando, cara, ela é muito importante porque a gente tem que entender que agora a posição do líder ganha um destaque espetacular, porque nós vamos lidar cada vez mais com pessoas na empresa. E como as máquinas vão estar fazendo algumas coisas por si só, a posição do líder é muito importante. E é importante a gente entender o que já existe no mercado de pesquisa consolidada que demonstra de fato o que funciona e não funciona. E o cara mais conceituado para isso é o Jim Collins, porque o Jim Collins ele tem vários livros, alguns focados nas empresas que quebram e alguns focados nas empresas que não quebram. Ele está muito focado no seguinte: por que as empresas não vivem muito tempo? E depois ele pesquisou por que as empresas vivem mais de 100 anos. Então, quando você começa a olhar essas duas literaturas, você começa a entender claramente como é que você tem que ser. Independente da inteligência artificial, é o seu comportamento frente a turbulências. Porque quando você fala assim, existem empresas, por exemplo, na NRF eu assisti palestra da presidente da Abercrombie. A Abercrombie é uma loja de roupa, uma empresa que tem 134 anos. 134 anos, essa empresa passou por Segunda Guerra Mundial, passou pela crise de 1929, passou pela invenção da internet, ela passou por tudo, cara. E ela foi se adaptando. E agora vem a inteligência artificial. Então, as pessoas, quando vê a Segunda Guerra Mundial, o mundo vai acabar. Não acabou. Vê a crise de 29 naquela época, e financeiramente quebrou o planeta. Vai acabar o mundo. Não acabou. Alguns continuaram. Muitas empresas desapareceram? Sim, por causa do perfil. Então, quando você vê o Jim Collins estudando esse tipo de coisa, você começa a entender que a posição do líder é muito importante para dar a pegada no time na hora da turbulência. Então, e a turbulência hoje é a inteligência artificial. Ela está dando uma chacoalhada nas empresas. Por ela estar dando uma chacoalhada, o líder tem que ter um posicionamento. Essa imagem, por exemplo, eu fiz em IA e eu disse como eu queria essa imagem. Eu falei, eu quero um líder falando e quero as pessoas, grande parte com as mãos levantadas, porque elas querem opinar. E o líder está influenciando as pessoas baseado em indicadores. Aí ele botou os painéis cheios de gráficos aí atrás, porque a posição do líder ganhou um protagonismo muito forte. Ele não é mais apenas o dono da empresa. Ele é o cara que influencia todo mundo. E por isso que a performance das empresas aumenta muito. Quando a empresa tem cultura forte, ela tem 30% a mais de resultados, cara. Então, isso é fundamental. E isso a gente vai vendo que esse processo de transformação ele vem acontecendo com muita naturalidade, a conta-gotas, e agora de uma acelerada. Essa imagem, por exemplo, aí, eu criei por IA também, para mostrar essa transição.
de uma loja tradicional para uma outra coisa. Essa outra coisa, ela tá mudando. A cada ano que eu vou na NRF, eu vejo as lojas indo numa direção diferente que ela era no passado, deixando de ser um compra e venda para ser um ambiente de experiência. Então, a única certeza que a gente tem é a mudança. Então, por isso que está escrito ali, ou mude ou morra. Que não tem jeito, cara. Não tem jeito, você não tem outra escolha. Para fazer essa transição toda, o que mais tem se falado na NRF é que nós temos um problemaço aí pela frente, que são as lideranças. Porque líderes mais velhos estão com dificuldade de usar certas tecnologias. E os líderes mais jovens, eles são imaturos ainda para certos desafios. Então, o empreendedor está no meio aqui de um problema. Todas as empresas estão passando esse problema. A Alterdata está passando esse problema. Então, o que eu estou fazendo para mitigar? Eu comecei a fazer no ano passado com os alertas da NRF. Eu comecei a mudar a Alterdata a partir do ano passado, fazendo treinamento pesado no meio escalão da empresa. Hoje nós temos na empresa 2.000 funcionários, 160 são gerentes. Então, esses gerentes que eu tenho que capacitar, porque eu não posso ficar nesse vácuo que eu estou vendo ali. Esse vácuo de liderança eu não posso. Eu não posso ter um líder na Alterdata trabalhando nos padrões que ele trabalhava 20 anos atrás. Não, eu preciso que ele use agentes, eu preciso de IA, eu preciso que ele use as ferramentas. Recentemente nós fizemos um evento, Márcio, o dia inteiro, com todos esses líderes no auditório, cada um apresentando os seus projetos de IA para os outros. Olha, eu estou fazendo isso no meu setor, o outro estou fazendo aquilo, aí o outro, cara, como é que você conseguiu fazer isso? Aí ele ensina para o outro. Então, nós estamos fazendo a cultura circular sob a nova ótica. É para mostrar que o líder que está lá dentro da empresa, a gente espera mais dele do que simplesmente o que ele fazia no passado. Então, esse novo mindset que a gente tem que mostrar para o mercado que é o momento de a gente mergulhar em estratégias novas, né? Com certeza. Tipo, a gente enxerga isso já há algum tempo, né? Alguns jovens, já fizemos palestras junto, falando aqui, lives, onde você diz ali sobre o problema do jovem não querer se comprometer, ele não conseguir, não querer subir dentro da empresa, mas já falamos sobre análise preditiva, onde você falou lá atrás sobre como que você fazia para entender o teu cliente antes de que ele tivesse um problema, você já detectava, nós fizemos uma live sobre isso também. Então, a visão da Alterdata, na minha visão, ela é uma visão muito à frente do mercado, muito à frente no futuro. Até ia te perguntar isso, Vladimir. Como que você consegue voltar ao passado para entregar um produto olhando sempre muito à frente do mercado? Porque o que você enxerga é mais à frente do mercado e a gente sabe disso. Coisas que a Alterdata fazia há 10, 15, 20 anos atrás, agora estão começando a falar em fazer. Então, como que você volta no tempo e entrega aquilo sabendo... Eu estou com esse problema no soja, por exemplo. As pessoas ainda não entenderam de IA. Como é que elas vão entender que eu criei um ecossistema com 80 agentes que se integram entre eles? E conversam entre eles? Já aconteceu na Alterdata de nós termos produtos que fracassaram porque o produto era muito inovador. O produto era tão inovador, tão legal, tão interessante que o cliente não entendia. Ele não entendia e não comprava. E aí gerou um problema de caixa, começou a inviabilizar o projeto. Ele foi dar certo, às vezes, 5 anos depois, quando o mercado já começou a compreender. Ah, agora que eu entendi o que você falou. Porque, como a gente está lendo muito, vendo coisa de fora, a gente está tentando botar nas nossas ferramentas análises muito sofisticadas, que às vezes o mercado não alcança. Eu me lembro quando nós colocamos, há 20 anos atrás, um modelo matemático preditivo de sugestão de compras. Então, o nosso software analisava uma série de informações matemáticas para sugerir quanto que deveria ter de estoque de cada produto para facilitar o comprador. Alguns clientes que tinham nosso produto não usavam, porque ele falava assim, não confio, isso aí não é possível funcionar. Ele acreditava mais na calculadora dele do que nas ferramentas. Quer dizer, isso é um problema. O que a gente costuma fazer hoje é tentar levar cultura para os clientes com muito vídeo. Hoje os vídeos ajudam muito. Antigamente não tinha isso, então nós tínhamos que mandar material escrito.
e nem todo mundo gosta de ler, então era um desafio. Hoje não, hoje nós usamos as armas dos vídeos, por isso que o marketing ganhou um peso fundamental dentro da Alterdata. Eu acabei de falar que o marketing mudou de posição globalmente, na Alterdata já aconteceu isso. Ele já está no core central. Então, quando eu falo de levar cultura para o cliente, para uma ferramenta nova, que é muito disruptiva, quem está fazendo esse papel aí não é o departamento técnico, não. É o marketing. É o marketing. Se eu botar o programador para ir lá falar, não fecha um negócio, porque o programador não sabe se comunicar, ele fala muito tecnês lá, que o cliente não vai entender nada. Então, a gente usa outras linguagens e, por isso, o marketing é muito importante. Agora, eu acredito num padrão, Márcio, que no caso lá da empresa que tem muitas pessoas, é diferente de quem está trabalhando numa empresa menor, eu acredito que antes de vender para fora, eu tenho que vender para dentro. Então, antes de eu vender para o cliente, nós temos que vender para a nossa equipe. A nossa equipe tem que acreditar no projeto. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma reunião na Alterdata de manhã, que tinham 200 pessoas aproximadamente, de vendas do Brasil inteiro. Eu, meu sócio, o diretor comercial, a gente passando uma nova cultura de prospecção na própria base, que a gente está precisando mudar a mente de todos eles. Foi uma reunião de 2 horas aproximadamente. Então fez uma reunião de 2 horas com 200 pessoas, resolveu o problema? Não, não. Porque para mudar um hábito, eu vou precisar igual fazer terapia. Eu vou ter que ter muitos contatos. Então nós já estamos planejando um conjunto de ações para ir mudando, falando, mostrando, treinando, para a cultura mudar numa outra direção, que é uma direção mais atualizada que a gente está querendo hoje. Ou seja, dá trabalho, não é um negócio simples, não. Eu acho que isso está voltado para educação. Educação do mercado, educação do time, educação das equipes, educação dos colaboradores, educação dos clientes. A gente ouve falar aí a estratégia do Oceano Azul, onde você cria um nicho, chega nesse nicho primeiro, você se diferencia do mercado. O problema do Oceano Azul é quando você chega no Oceano Azul primeiro e o cliente também não está lá, Vladimir. Está você sozinho no Mar Azul. Não adianta nada, você tem que estar lá, mas o cliente tem que estar lá. Porque se ele não tiver na mesma linha que você, ele não vai encaixar. É o que você falou. Criei um produto. E quando você vai construindo autoridade, essa coisa vai acontecendo, né? Hoje, por exemplo, aconteceu uma coisa impressionante, cara, comigo, que eu fiz até uma postagem sobre isso, porque um cliente estava hoje pesquisando no Perplex. O Perplexity é uma IA generativa, concorrente do ChatGPT, do Gemini, do Google, e o Perplexity ele está muito focado em pesquisa profunda. Ele é muito mais profundo do que os outros em busca de informações. E o cliente fez um prompt que pediu que ele ia fazer uma série de perguntas, mas queria que ele se comportasse como as mentes mais brilhantes de gestão. Se você olhar no meu Instagram, você vai ver o prompt que o cara botou. Copiei a tela que ele me mandou. O cliente me mandou uma mensagem, falou: Admir, acabou de acontecer isso aqui. Eu estou impressionado. Aí ele mandou essa imagem aí, que tem o prompt, e embaixo o Perplex fala assim: entendi o que você quer, pode redigir o que você está querendo, porque eu vou me comportar como as seguintes mentes brilhantes. Aí botou Warren Buffett, o Elon Musk, Peter Drucker, e botou meu nome. E botou meu nome. Tá mudo, Márcio, tá mudo. É sinal que a inteligência artificial ela já está começando a integrar conteúdos teus dentro dela. E isso está acontecendo direto. Ela está lendo algum lugar, ela está ouvindo meus vídeos, ela está vendo material de jornal, revista, ela está olhando um monte de coisa. E está começando a concluir em função dos comentários dos outros, como é que a coisa está acontecendo. Rapaz, eu fiquei muito impressionado. Fiquei muito impressionado com essa posição, porque colocou assim numa posição. E outra coisa, explicou qual é a especialização de cada um. E foi muito legal. Aí o que eu fiz depois? Eu peguei essa imagem, fui no ChatGPT e falei assim: olha, acabou de acontecer isso, um cliente me mandou essa imagem, eu estou bem impressionado. Você pode interpretá-la para mim?
Ele escreveu um texto, cara, falou, ó, o Perplex está agindo assim por causa disso, 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 a sua posição é essa, essa, essa. Impressionante, cara, impressionante. Ou seja, o que que nós temos que fazer? É mudar a mente dos nossos times. Eu preciso que o meu gerente pense dessa forma que eu estou pensando. Ou, por exemplo, eu fiz a palestra de pós-NRF agora, que está bombando aí, está dando muito certo. Um cliente que tem 70 e poucas 80 e poucas lojas, me ligou e falou, Admir, eu queria que você fizesse uma coisa para mim. Queria que você repetisse essa palestra para o meu time, aqui dentro da rede. Eu falei, mas por quê, cara? Ele falou assim, que eu tenho que mudar a mente dos meus líderes. Eu falei, perfeito, cara. Isso é exatamente o que eu acredito. Você está fazendo realmente o certo. Vou lá fazer uma apresentação interna para a empresa dele. Ou seja, isso é muito importante para a gente ir mudando e transformando os nossos líderes, os nossos colaboradores em pessoas mais poderosas. Por isso que conceitos como esse aí estão surgindo. O Superworker está sendo comentado muito por esse pesquisador, que é um cara focado em RH, mostrando como que o skill, as competências desses colaboradores estão mudando em função da inteligência artificial, em função de uma ferramenta. Você imagina a pessoa que antigamente consertava carro com chave de fenda e alicate, e hoje o cara usa um computador para consertar o carro. Ele pluga um cabo no motor, liga no notebook, o notebook analisa, o software analisa o que está acontecendo no carro. Ele ganhou uma ferramenta para fazer o trabalho dele. É isso que está acontecendo agora. Então, esses caras que são gerentes, líderes de divisão, supervisores, eles estão ganhando uma arma de guerra. Estão ganhando uma ferramenta, só que nós precisamos mudar a mente deles. Então, o desafio principal é treinamento, treinamento e treinamento, cara. Para sempre, não pode parar, tem que continuar treinando. Eu vi você falando também sobre o Fanatics. Fala um pouquinho disso aí para o pessoal aí. Vladimir, a gente está chegando em 1 hora. Não tem como mostrar tudo que a gente veio falar e mais o que a gente já falou em 1 hora. Podemos seguir? Vamos seguir mais um pouquinho. Então, manda bala aí. Quando você quiser terminar, você me dá um alô aí que a gente para. Não, só para não ficar muito chato para todo mundo, se ficar muito longo, fica chato. Mas vamos avançar mais um pouquinho. Essa precisa. Volta ali. Volta lá. Essa aqui foi bem legal, porque foi falando sobre nicho. Porque esse cara, a Fanatics aí, é uma empresa impressionante, que é uma empresa de e-commerce, como teoricamente poderia ser uma outra qualquer, mas ele falou na frente de milhares de pessoas lá que se ele não mudasse, a Amazon destruiria com ele. Então, em vez dele ser um generalista como a Amazon é, o que ele fez? Ele criou uma estrutura de nicho. Ele decidiu um foco e mergulhou naquele foco para ser muito profundo. E ele pegou os fãs de esportes. Então, ele começou a criar uma estrutura para o time de beisebol, basquete, golfe, tênis, e começou a criar uma infraestrutura em volta disso, vendendo produtos, fazendo shows, tendo workshops, trazendo esses atletas em eventos. Virou um mundo de oportunidades. E ele não compete mais com a Amazon e outros gigantes de marketplace. O cara tem 22 mil funcionários, cara. Então, a gente vê o poder do marketing com algumas decisões. No caso dele, foi nicho. Esse aqui é um bom exemplo. Essa imagem aqui, as pessoas me perguntaram até se isso aí era inteligência artificial atrás de mim, mas não. Isso aí está na Quinta Avenida em Nova York, cara. Isso aqui é o tapume de uma obra. Essa loja da Louis Vuitton, vai ficar em obra 5 anos, então ela poderia fazer igual fazem aqui no Brasil, botar aquele tapume cheio, uma gradezinha, uma cerquinha feia pra caramba, para não cair produto de obra em cima das pessoas. Não, eles fizeram isso aqui, ó. Fizeram uma estrutura como se fossem as malas da Louis Vuitton, com um símbolo dela, tranca, local de chave. Só que isso aqui é um prédio, cara. É um prédio que nem sei quantos andares tem. Enorme. E aí as pessoas pensam, peraí, cara, o cara gastou um dinheiro desse, fazer um tapume. Pois é a força do marketing. Esse tapume aí, hoje é o segundo local mais fotografado de Nova York.
só perde para a Estátua da Liberdade. Você imagina o que essa empresa ganhou de marketing gratuito, com milhões de pessoas fotografando isso aí, ao ponto de eu estar aqui agora falando, ao ponto de eu ter colocado na minha apresentação que milhares de pessoas estão vendo. Fiz uma publicação no Instagram desse dia aí, era um monte de gente. Eu também retirei foto aí, eu também. Ou seja, a visão de marketing é uma coisa que tem que estar muito na cabeça dos altos executivos das empresas, cara. Em 2017, Vladimir, eu comecei a pesquisar mais, entender um pouco mais sobre marketing, vendas, para poder trabalhar, porque eu me senti ameaçado pelo Wix, que eu era web designer. Lançaram o Wix, eu falei, se vão fazer o site de graça, eu vou ficar sem emprego. Aí eu fui procurar como que eu agia para me transformar numa pessoa que soubesse mais de marketing, de vendas. E eu comecei a estudar um cara lá atrás, que você citou ele na tua palestra, e muita coisa eu aprendi com ele. Esse cara é muito fera. Esse cara aí é uma sumidade do mundo do marketing digital. Forte dele é digital. E ele tem essa frase aí, que é uma frase espetacular, cara. Tá vendo? A moeda do mundo dos negócios hoje é a atenção. Então, uma série de outros conteúdos foram ancorados nessa frase, porque mostra o poder do marketing em chamar a atenção das pessoas. Então, quando alguém publica algo, ele está chamando a atenção. E ele estava dizendo que, às vezes, as coisas são mais simples do que parece. Às vezes a gente fica pensando assim, a Louis Vuitton faz aquilo porque é rica. Cara, mas você pode fazer isso no teu armazenzinho pequeno. Então, se você vende frutas lá, você pode gravar um videozinho das frutas que estão chegando no teu armazém. Você está chamando a atenção das pessoas para aquele mercado que você precisa. Muitas das vezes, chamar atenção não significa gastar milhões, não. Significa você ter uma boa ideia. Esse é o negócio, ter uma boa ideia, que é isso que faz uma diferença absurda, e ele é o cara que para ser estudado. Por isso que o nome desse camarada aí, todo mundo tem que dar uma pesquisadinha depois sobre ele, perguntar na IA sobre ele e perguntar as principais ideias desse nome Gary Vee aí, vocês vão ver chuvas de informações muito importantes. É Gary Vaynerchuk, mas como é muito grande, ele abreviou para Gary Vee. Exatamente. E aí é o seguinte, vamos partir para o ponto 3. O marketing passa a ser parte da estratégia central. Já falamos muito sobre isso aqui e é a minha área. Eu acho que o marketing ele tomou um protagonismo por conta das ferramentas de automação, por conta da forma que ele atua com o cliente. O marketing virou integrado com vendas e integrado com retenção. Se eu não integrar marketing, vendas e retenção dentro da empresa, os setores não se comunicarem, a coisa não funciona. E não só com isso, mas uma coisa que eles dizem por aí que eu sempre também valorizo é o seguinte: dizem que todos os setores da empresa trabalham para vendas, porque a empresa precisa vender. Se a empresa não vende, ela quebra. E aí, essa parte do marketing hoje, ela não é mais aquele carinha que fazia as artes. Porque as artes hoje são feitas na inteligência artificial. As artes hoje, os textos são feitos na inteligência artificial. Tudo é feito na inteligência artificial. Você não precisa de pessoas para fazer isso. O que você vai precisar é de gente para que essas pessoas comportem a empresa e elas ajudem a empresa a cada vez mais crescer e melhorar. Mas fala um pouquinho só sobre essa área aí para a gente falar um isso mesmo. Já falamos aqui bastante sobre isso, porque, na verdade, é o reposicionamento, é isso que a gente está falando. Ele era um departamento paralelo, agora ele está no core, ela está no centro da estrutura. Isso significa, o que é isso na prática? É o CEO da companhia, o presidente da empresa, ler mais sobre marketing, estudar mais. Os CEOs, antigamente, a gente estudava mais finanças e planejamento do que marketing. Marketing era um departamento, como era o RH, como era outro lá. Agora não. O jogo mudou, porque ele precisa chamar atenção. Ele não vai conseguir fazer o negócio dele ter sucesso se ele não entender de como ele chama a atenção do público. Então, por isso que o reposicionamento é fundamental. Botar na mente das pessoas que todos são parte desse processo. Eu preciso que alguém que vá atender o cliente da Alterdata lá no interior da Bahia, ele tenha na mente dele que ele é parte de levar a imagem da empresa lá.
Então, se ele chega lá mal vestido, falando palavrão e outras coisas, ele está queimando, não é ele, não, ele está queimando a marca da empresa. Então, eu tenho que botar na cabeça de 2.000 pessoas sobre isso. Aí entra, se conecta com a cultura da companhia. A gente está aqui falando agora sobre. A gente falou sobre isso também. Você deu exemplos de que teve um evento paralelo ao evento que você participou da NRF. Isso foi diferente, cara, porque foi a primeira vez que aconteceu isso. Porque normalmente a NRF toda acontece no Javits Center, que é um puta centro de convenções que tem em Nova York, imenso. Esse ano, e só que a NRF lota ele todo. Esse ano, eles criaram a logística reversa num outro local. Eu não consegui nem ir lá, porque eu não tinha tempo. Era muita. Tinha um ônibus saindo de 20 em 20 minutos para levar as pessoas para o outro local. E era um mundo de oportunidades que estava lá. Eu conversei com as pessoas que estavam indo, só sob controle de devolução, entregas, robôs analisando armazéns, logística, que alguns números são impressionantes, cara. Porque eu não sabia que 19% das vendas se transformam em devoluções, cara, e troca. 19%. É um número muito alto, cara. Muito alto. Isso pode inviabilizar alguns negócios se a empresa não souber lidar com isso. E outros elementos foram demonstrados que o quanto é importante, cara, a devolução sob a ótica de imagem da empresa. Vários estudos mostram que quando a pessoa se relaciona bem com a devolução naquela loja, ele teve um relacionamento fluido, ele volta para comprar outro. Agora, quando tem um atrito na devolução, ele cria uma imagem de rejeição que ele não volta mais. Então, nós estamos falando de a logística reversa, ela é importante sob a ótica de transformar esse 19% em novo dinheiro e é na ótica de reter para o cliente retornar. Porque os estudos mostram que 67% do cliente recorrente gasta mais. Ou seja, quanto mais você tem cliente que compra sempre, mais ele compra. É mais barato vender para o próprio cliente do que para um novo. É aí que eu falo que está a retenção, que é o crescimento da empresa. Exatamente. Antes a gente tinha assim, ó, na entrada a gente trazia leads novos. É entrada. Então eu tenho ali na atração, tem ali leads novos. Agora nós temos um recipiente de clientes, aonde já não é mais na entrada, são clientes que já compraram o nosso produto, que eles estão na retenção. Eu vou vender produtos diferentes para eles ou o mesmo produto aumentando o ticket médio. Isso faz com que o comportamento do consumidor muda, porque você começa a vender para quem já comprou de você. Teu CAC, custo de aquisição de cliente, é zero. Você já tem o cliente, ele já é teu cliente. Muitas empresas ainda não enxergam a retenção. Eu acho que isso também é muito importante, olhar a retenção para que você possa ter aumento na venda lá na frente, com o recipiente de clientes, não só com o recipiente de leads novos. Faz sentido isso que eu estou falando? Não, total sentido. É isso, exatamente isso. Exatamente. Só que muitas empresas ainda ficam vendo as devoluções e trocas como um aborrecimento, como um problema. E isso não é verdade. A NRF mostrou claramente que isso não é verdade. Que, na verdade, as coisas acontecem sobre uma outra dinâmica. Então, a gente realmente tem que ficar prestando bastante atenção, porque achar que é um problema, cara, o jogo muda, né, cara? A gente não vai jogar da mesma forma que jogava no passado. Isso aqui, por exemplo, do consumidor, esse diagrama eu fiz baseado no que falaram. Eu não vi esse diagrama lá, mas em alguns painéis que tinham mais de uma pessoa, estava sendo muito comentado coisas que eu fiquei depois pensando como é que eu vou fazer visualmente isso, cara. Aí consegui fazer as 4 etapas. Que no passado, alguém quando queria comprar um produto, ele ia num local que tinha várias lojinhas, como está no desenho número 1, e era um shopping center. Ele ia no shopping center, olhava aquele monte de lojinha e escolhia. Na fase 2, ele passou a ter acesso ao Google. Então, ele já escolhia no Google onde que ele queria. O Google apontava para ele essas lojinhas baseado num algoritmo. Um pouquinho mais na frente, apareceram os marketplaces. E aí, muitos deixaram de ir no Google, por isso que o G está um pouquinho menor e o M está maior, para ir no marketplace. Então, por exemplo, eu, quando vou comprar um livro,
eu vou direto na Amazon, não vou no Google, porque a Amazon é mais especializada em livros. Aí o jogo foi mudando. O que está acontecendo agora na fase 4? Que a IA generativa está dando bypass nessas estruturas. Ela está sendo construída para os agentes de IA estarem localizando essas lojas sem você precisar chamar no Google nem ir no Marketplace. Então, o jogo vai mudar todo, porque a jornada nova vai ser diferente do passado. Então, o jogo que a gente jogava antes não é mais o jogo de agora. Tudo que nós conhecíamos de palavra-chave, indexações, que o Google fazia, aquele AdWords do Google, isso vai ter que ser tudo reconstruído para uma outra realidade, porque agora a IA generativa vai ter possibilidade de falar sobre um produto, escolher e vender, e pegar o cartão de crédito, chegar até o ponto de fazer o pagamento final. Porque esse desenho aqui mostra claramente isso. No passado, não existiam essas duas camadas do meio. Existia o cliente, a empresa de um lado, os clientes do outro. Então, para você ia direto buscar os clientes. Aí, um pouco na frente, entrou a camada azul, que você começou a usar armas mais poderosas para chegar até o cliente. Você começou a colocar anúncio em televisão, estrutura de telefonia, e-mail, mandando coisa para o cliente. E sempre funcionou. Só que agora nós estamos com problemas, porque apareceu um muro na nossa frente. Esse muro é uma grande barreira que faz com que as nossas informações não cheguem aos clientes. Então, por exemplo, e-mail, aquelas empresas de marketing que ficavam mandando e-mail, vão falir a maioria, porque isso não vai funcionar mais. Os e-mails não vão chegar, porque os agentes de IA estão interceptando os e-mails e estão cortando. O cliente não recebe mais. Telefone, o meu telefone aqui, eu já não recebo anúncio. Eu não recebo anúncio, que eu programei o meu iPhone para não receber. Então, coisas desse tipo, eles não conseguem me telefonar mais. Eles vão ter que arrumar outro jeito para chegar em mim para me vender alguma coisa. E esse comportamento do consumidor modificando, as empresas têm que se reposicionar também. E muitas empresas não se tocaram disso ainda. E provavelmente vão sentir primeiro no caixa. Quando ele começar a perceber a venda caindo, que ele vai sentir a dor, não vai entender o porquê, vai fazer estudo, e eu não sei se dá tempo de se recuperar. Então é um momento complexo. Cara. Vou te mostrar agora uma outra imagem, que é essa aqui eu acho que com certeza você que desenhou, que isso aqui é uma coisa que ela já existe, mas aí as pessoas não desenham. Eu tenho um amigo que escreveu um livro antes de vender desenho. Eu acho que isso é super importante. Isso aqui foi bem legal, cara, porque isso aqui mostra uma coisa que a gente sabe, mas não entende bem por quê, como. Porque antigamente, o que nós chamávamos de pirâmide hierárquica, era o que estava em todos os livros de administração, a palavra pirâmide era porque tinha esse desenho triangular, em que a alta gestão estava no topo, a equipe no meio, em vários níveis, e depois o cliente. Então, o líder mandava, a equipe executava, o cliente lá embaixo era atendido. Hoje, as estruturas novas, elas são em formato de diamante, não em formato de pirâmide, em que o CEO, o cargo mais alto da empresa, ele tem menos importância na estrutura. E o cliente tem mais importância na estrutura. Então, o cliente está lá em cima, numa posição de destaque, e a equipe está trabalhando para essa pessoa, e não para o CEO. Isso aqui significa uma mudança de cultura. Então, as empresas que têm mais de 20, 30 anos, são empresas que vieram construindo a sua cultura baseada na pirâmide. E agora ela tem que se autodestruir e criar uma cultura baseada no diamante, em que você muda a posição do cliente, isso significa reuniões diferentes, objetivos diferentes, planejamento diferente, vai mudando a estrutura para atender mais a expectativa, porque o poder está na mão do cliente agora, não está na mão do dono da empresa. Todo ano você fala que a NRF são 3 dias, mas na verdade você vai lá e tem uma obrigação de 4 dias, porque tem o polo de uma universidade que é lá em Nova York, aonde você tem que bater ponto lá toda vez que você vai na NRF. Como é que é essa missão de Harvard? Porque desse ano foi 180 e pouco, 185, eu acho, 185 palestras. Muitas delas simultâneas. Tem horas que tem 5, 6 palestras ao mesmo tempo. Então, eu não consigo em todas, né? Eu tenho que fazer minhas escolhas e de vez em quando eu erro.
tem uma muito legal que aconteceu que eu não vi. Então eu fico, às vezes, em dúvida, fico conversando com os amigos, com as outras pessoas, cara, qual que você foi? Onde você foi? O que que falou lá? Tal. Eu fico tentando descobrir. E depois que a NRF acaba, dentro dessas instalações de Harvard, tem um conjunto de pessoas estudando, recebendo informações de um grande resumo de várias pessoas que tiveram circulando em várias palestras. E aí eu consigo captar um pouco mais de informações que eu possa ter perdido, que eu não fui. Isso dá uma enriquecida no meu conteúdo, assim, expressivamente, porque são visões que às vezes são relevantes, que eu perdi, às vezes, porque eram palestras simultâneas. Então, me ajuda muito a transformar o meu conteúdo num conteúdo muito mais robusto, né? Com certeza. Vladimir, chegamos aqui ao nosso quase final. E, como sempre, para não fugir da regra, aquela pergunta que eu sempre te faço, que é: eu sempre estou aqui fazendo umas perguntas, eu busco colocar os slides para você, de forma que você já está habituado com tudo que você está falando, porque muitas pessoas da minha audiência não tiveram a oportunidade de assistir a tua palestra. Então, eu acho importante você passar esse conteúdo seu, foi criado por você, e eu fico colando aqui as tuas perguntas para poder passar isso para você. Mas eu queria que você perguntasse para o próprio Vladimir uma coisa que o Vladimir quisesse saber dele mesmo, para que a gente pudesse entender aí como é que isso funciona. Você fazendo uma pergunta para você mesmo responder. Essas colocações, essas reflexões são muito importantes, né? E eu me lembro, Márcio, eu vim no avião voltando de Nova York e eu fiquei pensando, cara, dentro do avião, eu falei, cara, qual competência que você teria que ter mais alta para fazer essa transição acontecer mais rapidamente? E eu fiquei começando a refletir de todas as competências que eu tenho, o que que eu deveria melhorar? E eu cheguei à conclusão que eu tenho que melhorar muito mais, acelerar a capacidade de transmissão de conhecimento. Eu preciso que a empresa inteira me ouça com mais velocidade. Eu voltei de lá, eu não posso obrigar é uma palavra muito ruim, mas eu influenciei fortemente ao meu time a assistir essa palestra de pós-NRF, porque isso vai criando um alinhamento de comando na companhia, de objetivos, de velocidade, porque antes eu podia demorar mais 3 anos para convencer os 2.000 pessoas. Cara, agora eu não posso mais, cara. Eu tenho que fazer isso em 3 meses. E para eu fazer isso em 3 meses, eu tenho que ter uma habilidade maior. Então, eu estou lendo mais livros de comunicação, eu estou lendo mais cases de empresas que fizeram transições, para tentar entender como é que eu posso fazer certas coisas acontecerem mais rapidamente. Porque o nosso verdadeiro inimigo não é o concorrente. Nosso verdadeiro inimigo é o relógio. O relógio é contra quem nós estamos lutando. O inimigo da Alterdata não são, plural, não são os concorrentes. Nosso inimigo é a velocidade do relógio. Então, eu preciso ter competências para treinar as pessoas, elas aprenderem novas competências mais novas, com mais velocidade. Vladimir, mais uma vez, sem palavras para agradecer a oportunidade de ter você aqui com a gente, de trazer esse conteúdo rico para a gente, porque eu estou te agradecendo agora por eu ter criado o Soia por conta das tuas palestras e do que você trouxe da NRF, mas vai além. Eu vou a todas as palestras que eu posso na Alterdata. Quando eu posso estar perto, eu estou perto. Quando eu posso acompanhar, eu acompanho, porque, assim, algumas pessoas vão falar: o Márcio está babando o ovo porque o Vladimir é presidente da Alterdata. Eu não estou nem aí. É que eu me inspiro em pessoas que eu quero chegar onde essa pessoa chegou, ter a visão que essa pessoa tem, entender como que ela enxerga o mundo. Por isso que às vezes eu te faço uma pergunta que ela, para mim, é como se fosse uma mentoria, porque isso me ajuda a entender o que eu preciso fazer. Além de, quando eu precisei de vir várias vezes, eu recorrer a você e você me dá uma aula, me ajudar. Márcio, não é assim? Quando você me ensinou e me indicou o livro A Sabedoria do Eneagrama, eu comecei a entender melhor de pessoas.
Dali eu comecei a fazer um desenvolvimento de como que eu entendia sobre mim mesmo. E dali eu comecei a entender como que eu poderia mudar as minhas formas de ser, sendo tipo 8 a primeira vez que eu fui conversar contigo, hoje eu já não sou mais. A primeira vez que eu fui era tipo 8. Só que agora eu comecei a botar o Enneagrama dentro da criação da persona. Eu botar Legal. o Enneagrama dentro para entender o comportamento das pessoas. Criei uma trilha, Vladimir, só para desenvolvimento pessoal, com mais de 12 agentes focados em desenvolvimento pessoal, para que as pessoas possam ter agentes que executem como Tony Robbins, fale como Jacob Petrie, entenda como Napoleon Hill, e por aí vai. Então, você começa a ter ali ensinamentos que começam a mudar a tua cabeça, porque você começa a mudar de dentro para fora, não só do lado de fora. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, muito bom, agradecer parabéns pelo seu trabalho, você vem se desenvolvendo sempre, e esse bate-papo nosso, que já virou uma tradição, agora todo ano, eu espero que a gente atinja o maior número possível de pessoas para ajudar a acender o farol, como eu sempre falo, acender um farol na frente, iluminar o futuro das pessoas, para todo mundo ter mais sucesso mais rapidamente. Eu queria agradecer a todos que se inscreveram. Nessa live do LinkedIn tinham 120 pessoas inscritas para assistirem. Algumas pessoas não vão assistir, não tem problema. Eu mando depois o vídeo para elas assistirem. Eu queria divulgar para que vocês assistam a palestra do Vladimir no YouTube, porque foi espetacular. E tudo isso que a gente falou aqui lá está de forma mais completa. E gratidão, Vladimir, pelo teu tempo, por tudo que você trouxe para a gente de conhecimento aí. Grande abraço. Se você quiser se despedir do pessoal aí, pode se despedir. Um abraço, parabéns, obrigado pela audiência de todo mundo. Eu espero de coração que essas mensagens ajudem. O vídeo no YouTube ele realmente é mais completo, tem 1h40 com mais didática, mais detalhada, então acho que vale a pena assistir. Basta procurar no YouTube pós-NRF 2026, vai ser o primeiro, que hoje é o mais assistido do país. Ou, se você quiser, pode escanear esse QR Code que está aqui em cima, que lá está o link do vídeo. Você botou agora, exatamente. Estou vendo. Show de bola. Valeu, um abraço. Tchau, pessoal. Valeu, vou terminar por aqui. Pessoal, então a gente hoje falou com Vladimir Carvalho, presidente da Alterdata Software, sobre a NRF 2026, e a gente está cada vez mais buscando entender o que a gente vai ter no futuro. Se vai ser inteligência artificial, se vai ser alguma outra coisa que vai surgir por aí que vai mudar o nosso mercado, a gente tem que estar olhando para esse futuro para a gente poder entender. A computação quântica está batendo a porta aí. Não duvido nada que o ano que vem já tem alguma coisa de computação quântica dentro da NRF para a gente falar. Beleza? Um abraço. Muito obrigado a todos que assistiram aí, ao Vladimir, e até a próxima.